tirando aquelas doenças causadas por algum trauma, algum acidente, um envenenamento, um traumatismo, todas as doenças nossas têm um ascendente moral, espiritual, mental. Até nas mensagens de Dias da Cruz, Alberto Seabra e outros médicos se referendo a essa afirmação, né? Então, nós vamos tentar hoje fazer uma integração entre a mente, saúde e espiritualidade. Aproveitando a deixa do Décio, a matéria e o mundo dito real é o resultado de duplo fluxo entre uma onda quântica e sua imagem espaço-temporal invertida. Todo fenômeno físico é uma imagem, em forma de espelho no espaço-tempo. Isto é, toda a realidade é a expressão de uma imagem nossa que podemos observar como se fosse de fora. O universo contém a si mesmo, é olhando para si mesmo e em si mesmo. Está difícil? É que, na verdade, nós somos parte de uma totalidade. E ao nos relacionarmos com o universo, nós também estamos nos olhando. É como se todo o universo fosse um grande espelho nosso. Tudo toca em tudo. Já os alquimistas diziam que está em cima, está embaixo, né? O que está na parte está no todo, o que está no todo está na parte. É essa ideia hoje em dia, né, que existe do holismo, né, que tudo se reflete em tudo. E isso tem um embasamento dentro do pensamento espírita, porque isso aí é baseado numa afirmação de Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, em que ele fala sobre a questão de uma consciência da unidade de Deus, né? Ele faz uma reflexão. Então, quando nós estamos olhando para o universo, de uma certa maneira, nós estamos olhando para nós mesmos. Tá? Toda a realidade existente nada mais é que a expressão de algo que foi imaginado. Tudo é imagem. Assim acontece conosco. Qual é a imagem que nós fazemos do outro? Qual é a imagem que nós temos de nós mesmos? Qual é a imagem do meu pai dentro de mim? Quais imagens que eu guardei na minha infância e que fazem parte da minha estrutura psicológica? Qual é a imagem desse mundo materno do qual eu convivi? Nós estamos constantemente criando imagens que nós temos de uma realidade. O próprio universo não deixa de ser uma projeção da mente divina. Tudo que existe na natureza é a ideia exteriorizada. A matéria é uma imagem. O que pode significar em termos psicológicos? Isso. Que viver psicologicamente é imaginar coisas. O espírito, a alma, cria a todo momento com seu pensamento. E onde for, vai carregar suas imagens como forma ou como expressão de uma realidade interna. Assim, a imaginação é a força criadora da alma. Então, quando eu olho uma imagem, vocês estão vendo lá o Monte Fuji, né? Do Japão. Eu posso dizer para vocês assim, ó, aquela imagem me transmite fé, me transmite paz. Mas eu pergunto para vocês, a montanha tem paz, tem fé? Não. É um agregado de grãos, de pedras, enfim. Onde está a fé e a paz? Está dentro de mim. Então eu dou uma qualidade àquela imagem, eu projeto naquela imagem algo que está dentro de mim, e eu depois pego isso de novo, me aproprio novamente daquela imagem, me relacionando com esse conteúdo que está dentro de mim. Dá para entender? É mais ou menos assim como quando eu falo, puxa, como aquele cara é vaidoso, né? Estou falando das minhas dificuldades de lidar com aquela vaidade. E tudo acontece nesse processo de espelho. Todas as imagens que nós vamos criando dentro da gente, vamos elaborando, vamos desenvolvendo, é projetado no nosso mundo de relação. Seja as imagens que a gente tem consciência, seja as imagens que a gente não tem consciência, que está no nosso inconsciente. E essas imagens, ela pode influir
a nossa saúde, como fala a espiritualidade. Estão vendo esse limão? Imagine esse limão espremendo ele na boca de vocês agora. Tá? Ele está um pouquinho geladinho. Como é que ele está? Ele está amargo, ele está saboroso. Provavelmente, muitos de vocês salivaram. Vocês tiveram uma resposta fisiológica a uma imagem que não é real, aparentemente, mas que existe dentro de vocês. E ao fazer contato com essa imagem, vocês evocam tudo o que essa imagem representa no mundo de vocês. A experiência que vocês já tiveram com o limão. E essa vivência, ela é referendada pela medicina. Isso foi uma pesquisa que foi feita em 2002, em que as pessoas eram levadas a fechar os olhos, se concentrando na visualização de uma fatia de limão azeda. E quando eles pensavam que estavam dando uma mordida nesse limão, que imaginavam, eles salivavam, né? Então, veja a força que tem uma imagem dentro de nós, a ponto de gerar uma resposta fisiológica. Então, a imaginação, as imagens que nós nos relacionamos na vida, a imagem do outro, a imagem dos objetos, as imagens que nós criamos dentro de nós, estão constantemente influenciando o nosso físico. E essa imagem, ela provoca uma reação que se comunica com todos os órgãos e células, gerando vários trajetos neuronais, desencadeando uma cascata de informações neuroquímicas, que o Décio falou sobre os neuropeptídeos, os neurotransmissores, né, hormônios. Então, toda vez que eu penso numa coisa, eu imagino alguma coisa, eu tenho algum tipo de emoção, eu vou provocar uma descarga neuroquímica dentro de mim. E isso vai gerar uma série de outras associações. Vai provocar memórias, vai gerar um conjunto de fatores perceptivos, vai provocar emoções. Eu posso me lembrar de uma pessoa que desencadeia em mim um sentimento de afeto, de carinho, de saudade. E eu posso lembrar de uma pessoa, um desafeto, que gera um desconforto, um sentimento de raiva dentro de mim. Então, imagens de pessoas diferentes, provocando reações neuroquímicas, emocionais diferenciadas. E a medicina, ela foi vendo que isso tinha muito poder, que a imagem tem poder, e tem poder de cura, inclusive, porque antigamente, lá no tempo dos tempos gregos, né, as pessoas iam no tempo do deus da medicina para ter sonhos curadores. Eles iam com um problema e lá eles tinham as revelações da cura. Aquelas imagens que eles recebiam eram mensagens, através de símbolos de imagem. Eles até sonhavam com um caduceu, com a serpente, né, trazendo as revelações da cura. Então a medicina começou a perceber que nós podemos usar imagens também para provocar reações terapêuticas. Então, conforme o tipo de teoria que desenvolve, muda um pouquinho o termo, né? Imaginação ativa, by Jung, sonho acordado e dirigido, psicossíntese, imaginação dirigida, visualização de técnica comportamental. Cada um vai usar um nome diferente, mas é o uso de imagens para provocar reações emocionais ou físicas. O que gera, então? Toda emoção, toda imagem, ela vai atuar sobre o nosso sistema límbico, que fica na região hipotalâmica, que mexe com as nossas emoções. E essa emoção na região hipotalâmica, do sistema límbico, vai influenciar algumas glândulas, vai influenciar a região, todas as nossas glândulas, e aí começa, então, uma cascata de eventos, que está representada nessa figura aqui. Estão vendo ali a pessoa fazendo uma atividade mental e os neurônios sendo, então, acionados,
né, gerando a liberação de neurotransmissores e neuropeptídeos. Isso pode ser feito uma leitura dessa função mental. Nós temos 2 tipos de equipamento, né? A tomografia convencional, que consegue ver a parte mais topográfica do cérebro. Então, se tu quiser ver um tumor, né, tu quer ver um aneurisma, tu pede uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. Mas quando tu quer ver a função psicológica, como é que ela atua no cérebro, tu pede uma tomografia funcional, que não serve para ver a parte anatômica, mas nos permite determinar qual é a zona, qual é a região do cérebro que é ativada quando eu tenho alguma atividade, seja atividade motora, pedalando, fazendo um cálculo matemático, tendo uma emoção. Cada atividade mental minha tem uma correlação com o meu sistema nervoso central. E eu posso fazer esse mapeamento daí. Se eu estou memorizando alguma coisa, imaginando alguma coisa, fazendo um cálculo matemático. Por quê? Porque quando tu ativa uma região do teu cérebro, tu aumenta a vascularização, porque aquelas células precisam de mais oxigênio e mais glicose. Então, tu consegue identificar qual é a área que está sendo atingida, que é aquela parte mais alaranjada ali. Então, a gente consegue fazer uma correlação neuropsicológica. Então, os achados da neurociência atuais tá bom. Ilustram a importância das experiências subjetivas como determinantes de reciprocidades neurais, tal como se manifestam em respostas comportamentais do dia a dia. A maneira como nós percebemos, veja bem, e interpretamos o mundo, ou seja, a imagem que nós temos da realidade que nos cerca, é legitimada pelo sistema nervoso central. E conforme modificamos a mesma, novos circuitos neurais são desenvolvidos. Esse é um dos pontos fundamentais de conexão entre a psicoterapia e a neurociência, né? Então, nós estamos sempre tendo contato com essas imagens e reformulando nossos conceitos. Estão vendo aqui essa imagem do corpo humano? Nós temos no nosso corpo vários tipos de células especializadas, as células do músculo, do coração, do cérebro, do pulmão. Cada célula tem uma função determinada. E essa função especializada, André Luiz vai dizer que ela acontece porque é a mente, é o espírito que determina. Então, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele cita uma seguinte experiência. Se eu tirar uma célula do meu corpo, uma célula especializada, e botar ela num tubo de ensaio, e ela recebendo alimentação, ela vai continuar vivendo. Referendando o que o Décio falou, que cada célula é uma vida, um animalzinho independente da gente, sob o comando do espírito. Então, essa célula pode viver fora de mim. Só que André Luiz vai dizer que ela perde a função de especialização. Ela se torna uma célula indiferenciada. Porque não tem o comando mental do espírito para mandar ela trabalhar na função que ela deveria trabalhar. E ele diz o seguinte, em Evolução em Dois Mundos, que a gente pode pegar uma célula indiferenciada e fazer ela trabalhar como nós queremos. Ele estava antecedendo já a ciência dessas pesquisas das células tronco embrionárias. Que a medicina está fazendo isso. Então, o caminho inverso também é possível. Eu pegar uma célula indiferenciada, colocar no meu corpo, e sob a ação do meu espírito, ela aprender a trabalhar como deveria. Desde que eu consigo domesticar ela, né? Desde que eu consigo ter padrões que são capazes de interferir nesse comando. A gente usa, então, células do cordão umbilical, da medula óssea, enfim, né? Então, o que acontece? A gente pode dizer aqui que uma representação simbólica do que seria o espírito, tá? Aquela janelinha ali seria a mente, seria a lente pela qual a nossa realidade mais profunda, que é a consciência nossa, consciência com C maiúsculo, tá? Não é aquela consciência pequena
que é ligado ao ego. Mas a consciência aqui nós estamos falando é a consciência divina. A centelha divina que temos dentro de nós. Nós temos uma consciência atrás da nossa própria mente. Porque nós podemos refletir sobre os nossos pensamentos, não é verdade? Puxa, eu fiz aquela coisa, mas algo me diz que aquela coisa não está bem. Então eu consigo fazer uma análise da minha própria atividade mental. O que permite eu me analisar e me relacionar com minhas próprias imagens internas. Então, a consciência divina, que Jung chama de self, que é o centro orientador da psique, é ela que comanda todo o processo de contato com a realidade. Ela é a parte e o todo ao mesmo tempo. Então, nós vamos enxergar essa consciência divina, ela vai se relacionar com os objetos, com o mundo, através da nossa mente. Essa estrutura consciência e mente forma uma unidade que não pode ser separada. Aqui nós estamos separando por uma questão pedagógica, didática. Mas essa estrutura aqui, elas estão vinculadas. Só que a parte da mente é a parte material. Ela é impermanente. A consciência divina nunca muda, porque é divino. Mas a mente se transforma, e ainda bem, né? Porque se imagina se não pudesse se modificar, como é que nós íamos evoluir? Porque ela é algo de matéria mental. Então, quando nós conseguimos estabilizar a nossa mente, quando nós conseguimos trabalhar as imagens internas e trazer clareza para essa mente, a nossa visão da realidade se torna clara. Agora, toda vez que essa mente estiver suja, né, essa lente estiver opaca, tiver uma instabilidade nessa mente, o nosso olhar por essa lente se dá de uma maneira equivocada. Então, muitas vezes nós fazemos julgamentos equivocados. Ou nos relacionamos com os objetos da imagem de uma forma inadequada. Por quê? Porque a nossa mente, muitas vezes, desequilibrada, ou desajustada, ou instável, ou pela própria ansiedade da vida, não permite que essa relação com a realidade se torne uma relação verdadeira. Ou seja, nós vamos enxergar o mundo conforme os nossos olhos, ou conforme a nossa mente. Na verdade, nós só vamos enxergar aquilo que podemos ou queremos enxergar. É por isso que os esquimós no Alasca, eles conseguem enxergar 6 tonalidades de branco no gelo. Nós enxergamos só uma. Porque nós não educamos o nosso olhar, que não vivemos naquele local. Né? Então, o olhar depende dessa realidade mais profunda de nós. Como é que eu enxergo essa realidade? De que maneira essa realidade é traduzida no meu mundo interno? Vou passar para vocês aqui um testezinho, alguns já devem conhecer, tá? Que é o teste que é feito, e vocês vão fazer o seguinte, vai aparecer 2 times de basquete, um de branco e outro de preto. Eu quero que vocês prestem muito atenção no time branco. Esquece o time de camisa preta. Porque eu quero que vocês contem o número de passes que eles vão dar entre um jogador e o outro com a bola de basquete. Eu quero ver quem é que vai acertar, tá bom? Count how many times the players wearing white passed the ball. Time branco, pessoal. Muito bem. Quantos The passes? correct answer is 16 16. passes. Quem é que viu o Did you gorila spot the entrar ali? gorilla? Levanta o dedo. Ó, o For pessoal people who está haven't atento. seen or heard about a video Quem like viu this a cortina before, mudar de cor? about half missed the gorilla. Puxa, pouquíssimos, né? Então, vamos If ver you lá knew about the direitinho. Ó. gorilla, you probably saw it. Vamos voltar But um did you pouquinho notice the curtain changing color a imagem, with the player né? on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Presta atenção.
A cortina estava vermelha, olha, viu? Here comes the gorilla. Olha o and gorila there goes a entrando player, lá, and the curtain is batendo changing no from red to peito. gold. E a cortina mudou de cor, ficou laranja. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected Isso é events. apenas um pequeno exemplo de que And that's nós the monkey business illusion. vamos procurar só querer enxergar aquilo que nos interessa, né? Então, dentro de uma função básica de um ser vivo, aqui eu peguei um ser unicelular, uma protozoária, uma ameba, nós temos 3 funções básicas. Só uma curiosidade, eu fui dar uma palestra em Santa Catarina, em Florianópolis, e tinha uma neurologista que comentou esse vídeo aí, ela disse assim, tem mulheres que estão casadas com um macaco e ainda não enxergaram. Daí eu aproveitei assim, né? Aí eu fui defender os homens, né? Mas a culpa é do macaco ou de quem não enxergou o macaco, né? Mas olha bem, as funções básicas, né, do ser vivo: reprodução, nutrição e relação. Qual é o mais importante, pessoal? Vocês acham? Pode arriscarem. Qual é a função mais importante e básica para a vida? Reprodução, nutrição ou relação? 2, nutrição? Não, relação. Porque sem relação tu não consegue se relacionar com o meio, conseguir o alimento e nem se reproduzir. Então a relação básica das nossas vidas é saber se relacionar. Se relacionar com quem? Com o outro, com a natureza e Deus e conosco mesmo. Porque a comunicação, essa capacidade de nos relacionar com as imagens, nos comunicarmos bem, enxergar a realidade como ela acontece, depende dessa função de relacionamento. Ou seja, quem não se relaciona, se tumbrica, né? Não se dá certo. Tem que saber se comunicar. A comunicação é a base da relação humana. Então, o que tem que ver isso com a parte espiritual? Porque as pessoas que são egoístas, elas não conseguem se relacionar bem. As pessoas que são orgulhosas têm dificuldade de se relacionar. A pessoa egoísta, ela acorda de manhã e fica chateada porque não tem quem serve o café para ela. Né? Porque se incomoda por qualquer coisinha. E a pessoa que tem a capacidade de ir em direção do outro, ela é mais flexível. Ela consegue lidar melhor com as situações. Ela tem instrumentos dentro dela, capacidade que lhe permite lidar com as frustrações melhores. Então, a capacidade da relação ela é fundamental. E isso vai influenciar também o nosso sistema imunológico. Vocês recordam lá no colégio, né, que vocês aprenderam que o sistema imunológico eram soldadinhos que defendiam o corpo? Lembram? Lá tem lá os leucócitos, né? Tem os anticorpos que eles defendem o corpo humano. Era visto como um sistema de defesa, não é? Põe tudo fora isso, pessoal. Tá? O sistema imunológico ele é visto hoje como um sistema de relação. Também de defesa, mas principalmente de relação. Que é o sistema que nos relaciona com o mundo de fora e com o mundo de dentro. Era aquilo que o Décio falou. Quando o sistema imunológico funciona mal, eu entro em uma bactéria, primeiro eu vou conversar com ela. O Décio não falou que tem um monte de bactéria dentro de nós e que convive muito bem. Por quê? Porque eu me relaciono bem com elas. Porque o equilíbrio está estabelecido. Quando essa comunicação não funciona bem, essa relação se estremece, a coisa complica. Né? Então eu vou brigar, aí vai a briga, aí vem a questão da defesa, do combate. A mesma coisa acontece conosco mesmo. Porque as doenças autoimunes não deixam de ser um problema de autorreconhecimento. Porque numa doença como a artrite reumatoide, eu estou destruindo as minhas próprias células. Eu não reconheço as minhas células como sendo minhas. E o meu sistema imunológico passa a atacar células que são minhas, que não deveriam atacar, provocando uma doença. Assim como qualquer outra doença autoimune. E nas pesquisas médicas, demonstra que teve um acontecimento na vida daquele paciente que desencadeou aquele problema autoimune. Uma perda de um ente querido. Na história do paciente, a medicina psicossomática identifica um fator, uma situação que foi o causador do desequilíbrio desse processo de relação
de relacionamento com o meio e comigo mesmo. Tá? Então, o que é espiritualidade, pessoal? Né? Então, é muito importante nós separar o conceito de espiritualidade e de religião, porque são duas coisas distintas na área da medicina. Tá? Em geral, a espiritualidade e a religião não são consideradas como termos intercambiáveis. Propõe-se na literatura que os indivíduos que não têm convicções religiosas ou filiações ainda têm uma dimensão espiritual. E, como tal, têm uma necessidade espiritual. A dimensão espiritual, ela independe da religião. Mesmo a pessoa que se diz materialista, eu não tenho religião nenhuma, não acredito em Deus, ela tem a dimensão espiritual. E tem necessidade de viver essa dimensão espiritual. Ela vai ter que botar a fé dela em alguma coisa, nem que seja na ciência. Até que a ciência não consegue responder mais às suas coisas. Eu tenho muitos pacientes no meu consultório que, quando chega um momento em que a medicina não consegue mais responder aos seus anseios, em que a doença não tem mais tratamento médico, trocaria todo o seu dinheiro por um pouquinho de fé. Porque daí é a fé que entra dando o equilíbrio e a sustentação para nós. Então, a dimensão espiritual, ela, na verdade, permeia todas as outras dimensões. A nossa sexualidade, a questão cognitiva, a maneira como nós nos relacionamos com a vida, tudo passa pela dimensão espiritual. E veja só que dicotomia que a gente vive. A ciência desconsidera essa dimensão, dando muita importância para a dimensão material e quase nenhuma importância para a dimensão espiritual, quando, na verdade, ela é a coisa mais importante, porque tudo é espiritual. Tudo passa por uma questão espiritual. Então, é fundamental que nós resgatemos isso na ciência médica. Que a dimensão espiritual ela tem que ser contemplada num exame médico, numa consulta médica, como nós contemplamos outras dimensões. Como é que está a tua saúde orgânica? Como é que está a tua sexualidade? Como é que está a tua memória? Como é que estão as tuas emoções? Mas e a dimensão espiritual onde fica? Então, ela é esquecida. E aí, então, é uma visão, é uma relação com o paciente incompleta. Porque a gente não está conseguindo abarcar todas as dimensões necessárias. Então, o que é o conceito de religião? Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado e o transcendente. Então, a religião se utiliza de instrumentos para desenvolver a tua espiritualidade. Mas ela pode não desenvolver também, né? Tem religiões que o dogmatismo, o pragmatismo afastam um do outro. E gera violência, gera guerra. Então, a religião é um instrumento, sim, mas nem sempre atende a essa finalidade. E espiritualidade é uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida. E o relacionamento com o sagrado ou transcendente. Como nós relacionamos com as questões da vida, como nós relacionamos com a questão de Deus. Mesmo que o ateu diga que não acredita em Deus, está se relacionando com esse conceito. É interessante isso, né? Eu vejo isso no meu consultório médico. Tem aquelas mulheres que estão separadas do marido, fazem 10 anos, e continuam casadas com eles. Mais casadas ainda, porque falam mal do marido, não conseguem viver sem falar do marido. Então, houve uma separação só material, mas não psicológica. E muitas vezes a pessoa que nega a Deus está vivendo em função de Deus também, né? De tanto falar que Deus não existe, ele está vivendo em função dessa realidade, não é verdade? Está casado com Deus, está casado com essa ideia, com esse conceito, e não percebe. Né? Então, não adianta, essas questões são fundamentais para as nossas vidas. A gente não pode ficar indiferente a elas. E as experiências, então, exercem alguma função no corpo físico? Sim. Eu vou passar bem rapidamente aqui algumas pesquisas, a nossa ideia não é focar tanto em artigos, mas assim, uma experiência feita sobre pacientes com depressão. Tá? O que a experiência demonstrou? Pessoas com baixa religiosidade, elas ficam mais tempo depressivas. E pessoas com maior religiosidade, elas se recuperam mais rápido
Vamos trocar o termo religiosidade por espiritualidade. Pessoas mais espiritualizadas. Elas respondem mais rapidamente ao tratamento e à solução do quadro depressivo. Aqui uma experiência falando sobre a função cognitiva, né, através da meditação, mostrando, né, que quem medita antes de alguma atividade, uma atividade, uma prova, alguma atividade mental, ela consegue ter uma produção, uma eficiência melhor, né, um resultado melhor. Aqui mostrando as experiências com a tomografia funcional, nessa experiência, né? Isso foi feito com os tibetanos, lá, os monges tibetanos. Essa aqui é outra experiência também mostrando a concentração, o foco, que melhora com a meditação. A gente vai passar rapidinho. Aqui também mostrando a amplitude da onda gama, através da meditação, da prática da meditação, atuando, né? Existe inúmera pesquisa nesse sentido. Aumento do sistema imunológico através da meditação. Tá? Eu estou só citando alguns artigos para vocês aqui. E então fica fácil, nós entendemos que as emoções, que as imagens mexem com a nossa célula, isso é fácil de compreender, que a gente meditando, fazendo uma oração, vai atuar sobre o nosso corpo humano. Se eu apaziguar a minha mente, meditando, visualizando uma imagem que me toca, vai provocar todos esses efeitos benéficos. Isso é fácil de entender. Mas, e a experiência espiritual exerce algum efeito fora do corpo? Se eu oro por uma pessoa, o que acontece? A mesma coisa. A minha força mental é capaz de atuar sobre outra pessoa. Essa foi uma das primeiras experiências que desencadeou uma pesquisa da medicina com a questão da espiritualidade. Uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, foi publicada num jornal médico de lá, em que pacientes com problemas cardíacos, né, que estavam internados, um grupo recebeu oração, e outro grupo não recebeu oração. O grupo que recebeu oração teve menor frequência de insuficiência cardíaca congestiva, reduziu a necessidade de medicamentos como diuréticos, menor frequência de parada cardiorrespiratória, redução de antibióticos, redução da ventilação assistida e melhora na evolução clínica. Essa pesquisa foi repetida depois, em 99, com 990 pacientes. Veja bem, 466 pacientes receberam oração. E outro grupo, 524, não receberam oração. Isso é uma pesquisa randomizada duplo cego, ou seja, ninguém sabia quem estava recebendo oração, nem o paciente e nem o médico. Para evitar, é um controle total. Evitar o efeito psicológico, né, o efeito placebo. Os pacientes receberam orações por 4 semanas. Os intercessores não conheciam os pacientes e receberam apenas o primeiro nome. Olha o resultado. O grupo que recebeu intervenção de prece teve melhor score de evolução, comparativamente ao grupo controle. Então, isso são pesquisas que se iniciam e trazendo evidências, né? A gente não pode afirmar isso ainda de uma maneira categórica, mas são pesquisas importantes que começam a trazer evidências que realmente a prática da oração, do pensamento é capaz de interferir, né? Essa experiência é muito significativa porque, veja bem, foi feito lá na Coreia, com pacientes que queriam engravidar, né, que sofreram intervenção por fertilização in vitro, e também uma experiência prospectiva, randomizada, duplo cego, em que um grupo de mulheres recebeu oração e outro grupo não recebeu oração. As orações eram feitas do grupos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Tá, pessoal? Quando tu faz uma fertilização, tu tem um sucesso de torno de 30%. Ou seja, entre 10 mulheres, 7 não vão conseguir engravidar. Isso é uma estatística a nível mundial. É o que se espera. Nesse caso, o que aconteceu? O grupo que recebeu oração teve 50% de resultado positivo.
Isso, em termos estatísticos, é muito significativo. Olha lá o π, ó, o valor do π lá embaixo. Π menor que 0,003. Isso, em termos estatísticos, científicos, é muito fundamental. Isso não é por acaso. Então, houve realmente uma intervenção de fora nesse processo. Né? Para vocês terem uma ideia, até 2001, o número de pesquisas médicas e artigos sobre esses assuntos eram muito poucos. De 2001 em diante, tu vê lá sobre espiritualidade, como aumentou de 600 para 4.000. Isso em revistas indexadas, em revistas médicos do meio acadêmico. A oração, né? 11.000 para 17.000. Meditação, de 300 para 1.300. A meditação de concentração dirigida, de 50 para 120.000. Então, tu vê que cada vez mais a ciência médica começa a se debruçar sobre esses assuntos, porque perceberam realmente que a prática da espiritualidade pode realmente ajudar a saúde. A gente, então, vê assim, vários jornais, várias revistas importantes, como JAMA, New England, os Anais de Medicina Interna, trazendo assuntos sobre espiritualidade. A gente vê instituições universitárias criando jornais para tratar sobre saúde e religião. A gente vê várias instituições americanas criando centros de pesquisa em espiritualidade. Por quê? Porque realmente há uma evidência muito forte de que isso pode beneficiar muito o paciente. Então, a gente começa a ver publicações, cada vez mais livros tratando desse assunto, fazendo essa intersecção entre ciência médica e a prática da espiritualidade. Aqui a gente vê o aumento das universidades, o Décio já falou isso. Até alguns anos atrás havia poucas cadeiras que tratavam sobre espiritualidade nas faculdades de medicina nos Estados Unidos. Hoje, quase a totalidade das universidades já tem uma cadeira obrigatória optativa sobre espiritualidade. Aqui no Brasil, a primeira universidade a tratar desse assunto foi a Universidade do Ceará, Federal do Ceará, que botou uma cadeira sobre espiritualidade. Né? Então, começam já as universidades abrindo espaço para referendar, para discutir esse assunto a nível acadêmico. Então, de uma maneira então resumida e sintética, né? O que as pesquisas demonstram? Que a pessoa que tem uma prática espiritual, não é aquela pessoa que vai na casa espírita eventualmente, ou que vai no templo religioso, católico, protestante, aquela pessoa que vive a sua religiosidade, a sua espiritualidade de uma maneira verdadeira, intensa, né? O que as pesquisas médicas? Isso aí não é uma questão de fé, pessoal. Isso é uma questão de pesquisa, tá? Ela tem maior sobrevida. Quanto mais ela vive de uma pessoa que não tem a prática de espiritualidade, 7 anos. Puxa, é bom, né? E sem pagar nada, pessoal. É muito bom. Melhora da resposta imune, recuperação mais rápida das doenças, diminuição do envelhecimento celular, diminuição da incidência de doenças cancerosas, menos ansiedade e depressão. Tá? Então, como é que é a proposta, né, dessa intersecção entre a medicina e a espiritualidade? Como é que é a relação médico-paciente hoje em dia? É muito distante. Há uma tendência do médico de ter o poder do conhecimento, de dizer, não me questiona, toma o remédio, mas doutor, para que isso? Não, toma e nem conversa comigo. Não é verdade? E é uma tendência também dos pacientes reforçarem isso. Porque quando o médico convida o paciente para colaborar com o seu tratamento, doutor, dá uma simvastatina aí, porque eu não vou deixar de comer carne gorda, não, né? Ainda mais sendo gaúcho. Então, também a gente delega para o médico toda a responsabilidade do tratamento para o médico. E quando nós começamos a refletir sobre a questão da espiritualidade, nós estamos fazendo essa proposta aqui, que tem que ter uma integração. E essa dimensão ela tem que ser resgatada. E o resgate dessa dimensão vai gerar isso aqui, uma parceria.
Por quê? Porque o médico vai dizer o seguinte: vamos formar um time para nós ganhar essa partida aí. Eu vou te dar, como o Décio falou, eu sou o indutor, eu vou te dar o que eu conheço, mas tu é o agente mais importante no processo de cura. Eu quero que tu use os teus recursos. Eu quero que tu use a tua mente, a tua fé, os teus potenciais anímicos. E nós juntos vamos buscar essa cura. Porque a tua dimensão espiritual tem que estar também vista e atendida na tua saúde. E ela é fundamental no processo da tua cura. Então nós somos aí uma parceria. E que eu sou um agente indutor, mas o paciente é o agente mais importante. E aí, pessoal, essa é a proposta atual. O slide que gentilmente o Décio me cedeu. E esta é a proposta que nós almejamos. E aí, a nossa homenagem ao nosso abnegado Bezerra, que é um ícone, que conseguiu já deixar para nós o seu exemplo de um médico que conseguiu unir o conhecimento técnico com a espiritualidade. E também a nossa homenagem ao médico divino, médico de nossas almas, que nos deixou o maior legado para todos nós, que nos trouxe a terapêutica mais profunda, a terapêutica mais eficaz, que é a terapêutica do amor. Obrigado pela atenção de vocês.